Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão e Vida dessa terça-feira. Estamos aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus, essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Como você sabe, o nosso propósito é trazer sempre uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. E se você está aqui pela primeira vez e ainda não está inscrito no canal, aproveita para se inscrever, ativa o sininho das notificações, deixe o seu like para que o YouTube possa impulsionar esse conteúdo e compartilhe com o maior número de pessoas que você puder, tá bom? Vamos então para a nossa reflexão de hoje. Hoje nós vamos refletir no Salmo de número 36. É um salmo que fala sobre a maldade humana e a bondade de Deus. E o Salmo de número 36 nos diz assim: há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante dos seus olhos, porque a transgressão o lisonjeia a seus olhos, e lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta nem detestada. As palavras de sua boca são maldade e engano. Deixou de lado o discernimento e a prática do bem. No seu leito planeja maldades, detém-se no caminho que não é bom, e não rejeita aquilo que é mau. A tua misericórdia, Senhor, chega até os céus, a tua fidelidade vai até as nuvens. A tua justiça é como as grandes montanhas. Os teus juízos são como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas as pessoas e os animais. Como é preciosa, ó Deus, a tua misericórdia. Por isso, os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Fartam-se da abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dás de beber. Pois em ti está a fonte da vida. Na tua luz vemos a luz. Estende a tua misericórdia aos que te conhecem, e a tua justiça aos retos de coração. Não deixes que os pés dos soberbos me esmaguem, nem que a mão dos ímpios me obrigue a fugir. Tombaram os obreiros da iniquidade. Foram derrubados e não conseguem mais se levantar. Então, nós estamos diante de um texto que começa falando sobre a maldade do coração humano. Os versículos de 1 a 4 fala do coração do ímpio. Quem é o ímpio? É aquele que não teme a Deus, é aquele que não reconhece a grandeza de Deus, o poder de Deus, a santidade de Deus, aquele que não reconhece Deus como Criador e sustentador de todas as coisas e vive uma vida dissoluta, vive uma vida desregrada, vive uma vida totalmente voltada apenas para si mesmo. Esse é o ímpio, aquele que não teme a Deus e que não se desvia do mal. Interessante que o salmista diz no versículo 1 o seguinte: há no coração do ímpio a voz da transgressão, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Então, o salmista já responde aqui quem é esse ímpio. O ímpio é aquele que não teme a Deus e não se desvia do mal. É justamente o que ele vai dizer dos versículos 2 a 4, e mais especificamente no 4, quando ele diz: no seu leito planeja maldades, detém-se em caminho que não é bom e não rejeita aquilo que é mal. Veja, ele planeja maldades, mesmo enquanto está deitado, ele planeja maldades. Ele se detém no caminho que não é bom e não rejeita aquilo que é mal. Então a vida dessa pessoa é completamente voltada a fazer o mal para o próximo, e o que ele não entende, o que ele não percebe é que ele está fazendo o mal contra si mesmo. Então, aquele que não tem o temor de Deus e por isso faz o mal para o próximo, ele está, na verdade, fazendo o mal para si mesmo. Então,
Ele diz, inclusive, no versículo 3, as palavras de sua boca são maldade e engano. Deixou de lado o discernimento e a prática do bem. No versículo 2, ele diz assim, porque a transgressão o lisonjeia a seus olhos e lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta nem detestada. Então, aquele que não tem o temor de Deus, ele acha que está fazendo a coisa certa. Ele chega, inclusive, a se enaltecer, achando que aquilo que ele está fazendo é o certo, quando na verdade está errado. E ele acha que a maldade que ele faz nunca será descoberta. Então, uma pessoa que não teme a Deus, por exemplo, e que vive uma vida tortuosa, ele acha que nunca vai ser descoberto. Ele tem uma confiança em si mesmo, uma autossuficiência, a ponto de achar que nunca vai ser descoberto, nunca vai ser repreendido pelos seus erros ou pelo seu procedimento. O que ele não sabe é que Deus vê todas as coisas. Deus contempla todas as coisas. Aí a partir do versículo 5 ele vai falar então da misericórdia de Deus. E veja só o que é que ele diz no versículo 5. A tua misericórdia, Senhor, chega até os céus, a tua fidelidade vai até as nuvens. Então, a misericórdia de Deus é imensa, não dá para você medir a misericórdia de Deus. E o profeta Jeremias, quando escreve no seu livro das Lamentações, ele diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e são a causa de não sermos consumidos. Agora, há um detalhe interessante nesse versículo, está lá no capítulo 3 de Lamentações, e Jeremias não está dizendo que a misericórdia é uma desculpa para cometermos o pecado. Ao contrário, ele está dizendo que a misericórdia é um recurso para vencermos o pecado. A misericórdia é um recurso que Deus nos dá para vencermos a tentação, para vencermos o pecado e vivermos uma vida que agrada ao Senhor. Então, as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas. Elas são novas todas as manhãs. Todas as manhãs o Senhor renova sobre nós a sua bondade, a sua misericórdia, a sua fidelidade, a sua graça, o seu amor para conosco. E com isso, Deus nos dá também todos os dias os recursos necessários para vencermos as tentações, para vencermos o pecado e vivermos uma vida que agrada ao Senhor. No versículo 6, ele fala da justiça de Deus. A tua justiça é como as grandes montanhas. Os teus juízos são como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas as pessoas e os animais. Aqui a gente vê três coisas importantes. Primeiro, quando ele diz que a justiça de Deus é como as grandes montanhas, veja, quando você está num ambiente onde você vê grandes montanhas, aquilo ali está claro, está visível aos olhos de todos. Assim como a justiça de Deus. A justiça de Deus é também visível a todos. Alguns até acham que a justiça de Deus tarda, mas não falha, mas a verdade é que Deus ele age no momento certo e ele age com justiça. Embora pareça redundância, mas a justiça de Deus é justa. Deus é o justo juiz. Então, ele age com justiça, no momento certo e da forma certa. Por isso, nós devemos estar certos de que a justiça do Senhor é real. E todos haverão de ver a justiça do Senhor sendo feita. A segunda coisa é quando ele diz que os juízos do Senhor são como um abismo profundo. Para quem é esse abismo profundo? Para aquele que vive uma vida de injustiça. Veja, para aquele que vive uma vida de retidão, a justiça é como as altas montanhas. E todos veem, e ali está visivelmente claro que ali tem uma montanha. Então, para quem anda na justiça de Deus, para quem anda no temor de Deus, para quem anda em retidão diante de Deus, a justiça é algo seguro e visível. Mas para quem anda numa vida desregrada, numa vida sem temor a Deus, a justiça é como um abismo profundo. Isso lembra de uma sensação de angústia, de sofrimento, de dor, de desespero. A pessoa cair num abismo.
É justamente assim na vida daquele que não teme a Deus e não vive uma vida justa diante do Senhor. E a terceira coisa é o cuidado de Deus. Veja que ele diz no final do versículo 6: Tu, Senhor, preservas as pessoas e os animais. Olha que coisa maravilhosa. Deus preserva as pessoas e os animais. Deus criou todas as coisas. Ele criou o céu, a lua, as estrelas, ele criou as árvores, ele criou os rios, os mares, a terra, ele criou todas as coisas, ele criou o ser humano e criou também os animais. Todas as coisas criadas por Deus são perfeitas. Tudo que é criado por Deus é perfeito. É por isso que nós devemos cuidar dessa criação, cuidar das coisas criadas por Deus. Interessante que às vezes as pessoas pensam o seguinte, que Deus ele criou todas as coisas e deixou aí para simplesmente as coisas acontecerem. Não, Deus continua cuidando da sua criação. E um exemplo claro disso está lá em Mateus capítulo 6, quando Jesus fala da questão da ansiedade. Ele diz que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. E ele nos convida, inclusive, a olhar para as aves dos céus. Olhem para as aves dos céus, como elas não trabalham, mas o Senhor as alimenta. Olha que coisa gloriosa. É incrível como Deus ele provê o alimento para cada animal, para cada ave, para cada ser vivo. Então a gente percebe aqui o cuidado de Deus, mesmo sendo um Deus criador, soberano, um Deus que está no controle de todas as coisas, ele faz questão de cuidar, de alimentar e de preservar o ser humano, os animais, todas as coisas criadas por ele. No versículo 7 ele volta a falar sobre a misericórdia de Deus, ele diz: como é preciosa, ó Deus, a tua misericórdia. Por isso, os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Eu sei que algumas pessoas criaram a imagem de um Deus carrasco. Aquele Deus está ali assentado no seu trono, só esperando o ser humano errar para lançar então uma flecha para ferir e punir o ser humano. Mas nós, na verdade, estamos diante de um Deus que é justo, mas que também é misericordioso. E é justamente por entendermos que Deus é misericordioso que nós podemos nos sentir seguros em nos abrigar debaixo das suas asas, debaixo da sua proteção, debaixo do seu cuidado. Nós não precisamos ter medo de Deus. Nós não precisamos ficar angustiados. Ao contrário, nós devemos nos sentir em paz, confortados, consolados, fortalecidos na presença de Deus. Então, eu não sei que situação você está vivendo agora, de repente você está se sentindo culpado por algo que você fez ou deixou de fazer, talvez você esteja sentindo aí um peso na sua consciência por algo que aconteceu na sua vida, mas deixa eu dizer uma coisa para você nessa manhã. Deus é misericordioso e Ele renovou essa manhã a misericórdia dele sobre a sua vida. A misericórdia do Senhor se renovou sobre a sua vida, lhe dando uma nova chance, lhe dando a oportunidade de hoje fazer diferente. Talvez ontem você tenha errado, talvez antes de ontem você tenha errado, talvez uma vida inteira você tenha errado, mas hoje a misericórdia do Senhor, ela se renovou sobre a sua vida, lhe dando a oportunidade de hoje fazer diferente. E a partir de hoje, escrever uma nova história. É linda a maneira como Deus perdoa aquela mulher adúltera que foi encontrada em flagrante adultério, levada por alguns homens até Jesus. Eles queriam incriminar Jesus, por isso perguntaram o que deveria fazer. E eles dizem: olha, a lei diz que pessoas assim deveriam ser apedrejadas. E Jesus então leva aqueles homens a uma reflexão. Aquele que não tiver nenhum pecado, lance a primeira pedra. Jesus não estava sendo conivente com o pecado daquela mulher. Jesus não estava sendo conivente com a vida que ela estava levando. Mas Jesus estava ali ensinando duas coisas. Primeiro, que aqueles que estavam acusando também eram acusados pelos seus próprios pecados. Eles não tinham moral para acusar aquela mulher.
E a segunda coisa, Jesus ensina que tinha para aquela mulher uma nova chance, uma nova chance para ela escrever uma nova história, viver um novo tempo. Por isso que, depois que aqueles homens saem, fica apenas Jesus e a mulher. Jesus vira então para a mulher e diz assim: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela diz: não, Senhor. E ele diz: eu também não te condeno. Mas ele não para aí. Ele diz: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Vai e não peques mais. O apóstolo Paulo, depois, ele fala sobre isso em Romanos 8:1, quando ele diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Em 2 Coríntios 5,17, ele diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Portanto, não importa o que você fez até hoje, não importa a vida que você levou até hoje, se hoje você decide mudar de vida, se hoje você decide entregar a sua vida para Jesus e viver um novo tempo, o Senhor lhe dá a oportunidade de escrever uma nova história. O Senhor perdoa os pecados cometidos e lhe dá a oportunidade de escrever uma nova história a partir de agora. Essa é a bondade de Deus, é a misericórdia de Deus, é a graça de Deus. Então, a gente percebe que, diante da preciosa misericórdia, da preciosa bondade de Deus, nós podemos nos abrigar debaixo das suas asas. Nós podemos nos sentir seguros na presença de Deus. Não precisamos ficar ali inseguros, temerosos, inquietos, não. Até porque não é sobre nós, é sobre Deus. Se fosse sobre nós, realmente estaríamos preocupados, porque não somos dignos de estar diante de Deus. Não somos merecedores de estar diante de Deus, mas não é sobre nós, é sobre Deus. E Deus é gracioso, Deus é misericordioso, e Deus nos dá a oportunidade de hoje fazer diferente. E aí, ele continua dizendo que o Senhor farta da abundância, e aqueles que vivem de acordo à vontade de Deus fartam-se da abundância da casa do Senhor. E aí, no versículo de número 9, ele diz assim: pois em ti está a fonte da vida, na tua luz vemos a luz. Em ti está a fonte da vida e na tua luz vemos a luz. Deixa eu dizer uma coisa para você. O ser humano sem Deus está nas trevas. O ser humano sem Deus está na escuridão. O ser humano sem Deus sequer sabe onde está. Sequer tem consciência do que faz. Mas o ser humano que é alcançado pela graça de Deus, transformado pela misericórdia do Senhor, renovado pelo poder do Senhor, esse descobre que no Senhor está a fonte da vida e que na luz do Senhor nós vemos a luz. Em Deus nós somos iluminados, em Deus nós somos transformados, em Deus nós recebemos o discernimento, em Deus nós vemos a vida como Deus vê. O pecado escraviza, o pecado cega o ser humano. Mas Deus nos liberta, Deus ilumina o nosso entendimento e nos faz reconhecer quem somos e quem devemos ser diante de quem Deus é. É exatamente isso. Diante de Deus, nós descobrimos quem somos e quem Ele quer que sejamos diante de quem Ele é. E para finalizar, ele faz um pedido ao Senhor. Nos versículos 10 e 11 ele diz: estende a tua misericórdia aos que te conhecem e a tua justiça aos retos de coração. Não deixes que os pés dos soberbos me esmaguem, nem que a mão dos ímpios me obrigue a fugir. Agora ele finaliza pedindo ao Senhor que estenda sobre ele a sua misericórdia, a sua justiça e não permita que os ímpios o destruam. E aí ele chega no versículo 12 com a seguinte conclusão: tombaram os obreiros da iniquidade, foram derrubados e não conseguem mais se levantar. Aqueles a quem Deus levanta, ninguém consegue derrubar. Mas também aqueles a quem Deus derruba, ninguém consegue
levantar. Que Deus nos abençoe e que nós possamos nessa terça-feira refletir sobre como anda a nossa vida diante de Deus. Será que temos vivido em justiça, em santidade, em integridade, em retidão diante de Deus? Deus quer que vivamos uma vida santa, reta, pura e comprometida com a palavra dele. Que hoje desfrutemos mais uma vez da misericórdia do Senhor para sermos quem Ele quer que sejamos e para fazermos o que Ele quer que façamos. Deus abençoe a sua vida. Olha, não esquece de compartilhar. Se você ainda não deu o seu like, se você ainda não curtiu, curte agora, é importante. E se você ainda não compartilhou, compartilha com o maior número de pessoas que você puder, para que nós possamos nessa manhã e nessa terça-feira abençoar a vida de dezenas, centenas e quiçá milhares de pessoas com a palavra de Deus, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe e se Deus permitir, amanhã, 6h30 da manhã, você tem um novo encontro marcado aqui com Reflexão em Vida. Deus abençoe, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.